Estamos de volta com bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte e agora vamos falar do Atlético. O Atlético se representou ontem na Cidade do Galo, titulares ficaram na academia fazendo um trabalho regenerativo e os reservas participaram de um coletivo. Fred Jota, como é que você está vendo aí o lado psicológico do time do Atlético nesse momento que o Santos e o Cruzeiro encostaram de vez aí na classificação? A gente já tinha falado que isso acontecia em algum momento, né? O Atlético Paranaense, inclusive, chegou a ficar um pouquinho na rodada, estava ganhando do Inter, também tinha passado o Galo, né? Eu acho que o psicológico, Breno, depende de muitas coisas, né? Claro que o cara fica incomodado, o torcedor está pressionando, claro que a diretoria se sente incomodada com os protestos, com toda essa pressão que cerca o Atlético, mas ela tem justificativa, né? E na hora lá do vamos ver, contra o Grêmio foi assim, a torcida cantou, a torcida apoiou, a torcida deu todo o apoio necessário para o Atlético ter uma boa atuação e um bom resultado contra o Grêmio, que não veio. As vaias começaram do meio do segundo tempo para frente, né? Eu sou até contra, eu prefiro que vai no final e tentar durante o jogo apoiar o máximo possível, mas paciência também tem limite, né? Então, eu acho que está cheio de jogador rodado, cheio de macaco velho, gente que tem capacidade total de segurar uma pressão, já teve pressão muito maior, situações muito piores, o que precisa mesmo é dar um pouquinho mais de sangue nos olhos aí, sabe? De ter um pouquinho mais de vibração e um pouco mais de objetivo. Eu acho que os jogadores todos, até os mais novos, têm toda a capacidade de entender esse momento de pressão, esse momento que eles ajudaram a criar, porque o Atlético tem a quarta pior campanha do retorno, está no Z4 do retorno. A culpa é de quem? Não vai querer ter pressão? Não quer ter pressão, não joga no time grande, né? Então eu acho que tem que ter uma união de forças ali, pedir para a torcida, eu já falei isso aqui várias vezes, tem hora que é até um absurdo, porque o que a torcida encheu de estádio nesse ano, mesmo com essa confusão, essa bagunça que foi esse ano, né? Tem inúmeros jogos e o time não correspondeu. Então tem que saber lidar com pressão e saber que o momento é difícil, mas é capaz de ser superado. Pois é, Vinícius, mas aí o Fred está comentando aí que tem muito macaco velho lá no Atlético para lidar com isso, e aí o Elias, depois do jogo, fala que as vaias da torcida atrapalharam o time, atrapalham o time. Mas não dá para enxergar, o Elias, será que ele não tem uma experiência para enxergar que existe um limite também de paciência da torcida? Ô Breno, eu sei que a torcida ficou bastante chateada com essa declaração do Elias, e ainda mais porque ele não está correspondendo em campo. Mas eu entendo, assim, o lado do jogador falar isso, porque uma coisa é o Elias pegar a bola, a torcida vaiar, é claro que o jogador fica chateado, mas pela experiência não vai sentir a pressão. Outra coisa é o Emerson, de 19 anos, pegar a bola com a torcida vaiando o time, sente mais a pressão. Eu acho que o torcedor está no direito de vaiar, mas acho que também não resolve, porque vaiar durante o jogo não vai fazer o jogador correr mais. Eu acho que o problema do Atlético vai muito além do campo do que a gente está vendo hoje. É um problema de gestão. Não é normal ter tantas trocas de treinadores nos últimos anos. Não tem um presidente que tem convicção no trabalho. Isso vai afetando o grupo. A gente vê os jogadores muito incomodados com essa situação. Eles também têm a parcela de culpa deles. Mas eu acho que se o Atlético, se fosse somente o problema de trocar treinador, sempre de achar um culpado, o problema já teria resolvido, porque já trocou treinador, já trocou diretor e o problema está lá. Então está na hora de ter um trabalho mais elaborado, mais desenvolvido para que tenha longo prazo. Eu sou um defensor de trabalhos a longo prazo e não acontece isso no Atlético. A última vez que aconteceu, o Atlético foi campeão. Não foi por acaso. Pois é. Agora, Cris, quando a gente olha aí, o Vinícius fala de vários aspectos de mudança de treinador, tudo, mas o clima também do grupo pesa, né? Se não tiver uma união, não adianta o jogador vir e falar, cobrar da torcida, se não tiver uma união entre eles. Você sente que o grupo do Atlético é fechado, que é um grupo que tem força para conseguir passar por cima dessas coisas? Eu concordo com o Vinícius. Eu acho que o Atlético cometeu vários erros ao longo do ano. Comentei isso com você outro dia, a gente saindo do futebol. O Largue ficou muito tempo como interino. E quando você não é o treinador efetivado, você não tem uma pressão, mas você também não tem a credibilidade, a moral que um treinador tem. E aconteceu dele ser efetivado, os resultados não vieram, trocou de treinador, vai depender muito da relação do Levir, que é muito experiente, mas também que é um técnico que fala a verdade. Ele não tem medo de virar e falar para o jogador A ou B, independente da experiência daquele jogador, do quilate daquele jogador, ele vai lá e vai falar, olha, você não está jogando bola, você não está voltando aqui, não está recompondo.
E isso, dependendo do grupo, pode ser uma coisa negativa ou não. Depende de como que o jogador vai aceitar. A liderança, acho que está faltando essa liderança dentro de campo. Né? Eu estava vendo o programa, o Paulo Roberto comentando dos jogadores do Atlético mais experientes, que já não dá mais para acompanhar nessa questão da parte física, mas talvez o que está precisando é justamente o que o Fred falou e o Vinícius também, você comentou, de ter uma liderança, né, dentro de campo. O capitão, o jogador mais experiente com tanta história dentro do clube quanto o Leonardo Silva, por exemplo, que pode fazer essa união que você falou, alinhar as expectativas com o Levi para que os resultados apareçam. Afinal de contas, o Levi não conseguiu vencer ainda. Né? Verdade. Acho que chegou. 3 jogos, 3 derrotas. Agora, Gleice, quando a gente analisa todo esse contexto, aí muita gente agora fica se perguntando, será mesmo que foi bom tirar o Thiago Largue? Será que o problema do clima todo não era o Alexandre Galo, que a torcida tanto pediu a saída dele, que de repente poderia ter mudado só o diretor de futebol, deixasse o Thiago Largue até o final do ano? Você acha que o Levi realmente foi uma boa aposta e ele pode resolver o problema? Eu, particularmente, acho que num momento como esse, fica angariando problemas, né? O problema era esse, era aquele, mas na realidade eu acho que não deveria ter trocado o treinador, concordo com você plenamente. E mais do que isso, eu acho que o Atlético falta isso que eu disse. Falta jogadores com experiência para causar essa união no grupo. Gente que está no dia a dia com alguns atletas, a gente sabe que não é da mesma forma que acontece em outros clubes. Eu acho que precisa ali de ter uma espinha dorsal que leva o time, entendeu? Para talvez tirar a pressão do Emerson com 19 anos e dar a convicção para ele que ele pode fazer diferente, pode fazer melhor e jogar mais leve, mais livre, né? Então eu acho que falta essa liderança até dos próprios atletas. Mas a troca de treinador eu sou totalmente contra. Já que você falou do Emerson aí, antes da gente ouvir o que o Emerson disse, eu tenho uma dica para você que precisa de um emprego, quer trabalhar numa empresa que te paga um salário justo e com uma ótima estrutura. Você precisa de um emprego com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho? Mande seu currículo para mundiale.com.br. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundiale é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundiale tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muita chance de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundiale é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Então não se esqueça, hein, pessoal, se está precisando de um emprego, mande seu currículo para mundiale.com.br. O lateral Emerson falou sobre as vaias da torcida no jogo contra o Grêmio. Então, a torcida tem todo o direito de protestar e tal, mas eu queria pedir para eles nos apoiar, porque para a gente também não está sendo um momento fácil, a gente sente muito isso. Então, quanto mais pessoas tiver do nosso lado, é mais fácil para a gente poder sair dessa situação. Porque se eles vêm com a gente, se eles torcem junto com a gente, se eles não façam essas vaias, nos ajuda muito, entendeu? E a gente pode sim sair juntamente com eles dessa situação tranquilamente, se eles fecharem com a gente para a gente poder buscar o resultado positivo em casa. Tá aí, Fred Jota, você que falou que os jogadores, o Atlético, não podem jogar toda a carga em cima da torcida, que ela está fazendo o papel dela. Tá aí o Emerson de novo, colocando aí que se a torcida fizer a parte dela. Mas a torcida não está fazendo a parte dela, Fred? Fez demais nesse campeonato. Esse campeonato inteiro a torcida fez. Bateu o recorde de público do Independência, fez do Independência o Caldeirão. Encheu contra o Flamengo, perdeu. Encheu contra o Inter, perdeu. Encheu contra o Vasco, empatou. Né? Apesar da situação ruim, teve até um público razoável contra o Grêmio, foi pouco mais de 16 mil, perdeu de novo. Né? A torcida tem feito a parte dela, Emerson. Eu acho que é muito tentar tirar do foco dali do grupo de jogadores que não está resolvendo. Né? Cada hora alguém tenta achar o culpado. Uma hora é o Alexandre Galo, uma hora é o presidente, outra hora é o treinador, e a coisa vai andando aí. A torcida é a menos culpada dessa história, sinceramente. Concordo em relação às vaias, vou repetir o que eu já falei antes. Deixa para vaiar no final e tudo. Mas compreendo perfeitamente. Paciência tem limite. E quando mostra um time, né, sem vibração, um time em alguns momentos desinteressado do jogo, como aconteceu várias vezes ao longo do campeonato, irrita mesmo. Irrita.
né? É difícil controlar essa multidão para todo mundo ficar apoiando até o fim. Acho que é o ideal, mas nem sempre vai funcionar. Agora, acho que é transferir demais a culpa para quem não tem culpa. Bom, então agora vamos dar uma passadinha com a Ana Cláudia, a participação do pessoal de casa. Ana. Bom, e a torcida atleticana continua preocupada com o time. O Rodrigo comentou aqui que o Galo tem que dar chance para os meninos da base. Chega de medalhões, não dá mais. O Mohamed do bairro Floresta, time do Galo precisa cuidar primeiro da defesa e 2 defensores no meio-campo. O Renato Teixeira comentou que o Atlético precisa mudar o elenco para o ano que vem se quiser ganhar algum título. Agora, Vinícius, o Walter, lá do bairro Tupi, quer saber por que o zagueiro Martim ainda não foi testado no time titular do Atlético. Obrigado, Walter. Um abraço para você. O Martim Reia chegou e não jogou ainda. Primeiro, né? O Breno tá lá todo dia. Aí eu faço até para você, Breno. Tá treinando bem? Não. Pois é. Isso explica um pouco aí a pergunta do nosso amigo aí de casa. Porque é um cara que chegou para ser uma aposta e não chegou com status de titular e também não treina para merecer a vaga. Portanto, é por isso que ele continua lá. Não vai jogar esse ano, né? Não vai jogar. Não vai jogar. É. Ainda tem lá na frente dele o Gabriel, o Juninho. Não vai entrar, né? É um dos erros aí, talvez, que vão ficar aí do Alexandre Galo. E o Atlético, após conquista de Libertadores Copa do Brasil, investiu muito em atacantes, jogadores de peso, mas nunca se lembrou da zaga. A zaga do Atlético ficou esquecida desde 2014, desde a saída do Gemerson. Aí trouxe o Otamendi naquele ano, porque ficou aqui 4 meses, né? Foi 2014 Isso. Otamendi, né? Depois disso, não teve mais zagueiro no Atlético. Não, inclusive, né, o zagueiro que resolveu, em parte do campeonato, o problema da defesa do Galo, talvez foi o melhor jogador da defesa do Galo esse ano, né? Foi o Leonardo Silva, com quase 40 anos, resolvendo essa questão. O Martim Reia vai ficar para o ano que vem, gente, para ser testado no Campeonato Mineiro, que infelizmente começa mais cedo em 2019. É a chance de apostar num monte de gente, testar um monte de gente. Aí, o pessoal da base, né, Breno? O pessoal sempre pede. Né? Aí infelizmente, o Fred 20 de Jota, janeiro. que adora o Campeonato Mineiro, viu, gente? Só para avisar vocês aí, o Fred adora, curte, acompanha e vibra com o Campeonato vai Mineiro. Vai deixar o Campeonato Inglês de lado para assistir o Mineiro. Bom, agora eu tenho um recado para você que se preocupa com sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Então, pessoal, se você precisa de fazer uma fisioterapia ou um pilates, procure o CROT. Lá você será atendido por grandes profissionais e mudará a sua vida. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro.